Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Tudo bem, Giovanni? Estou muito feliz, cara. Muito feliz por estar aqui. Mediante a tanta loucuragem nesse mundo, sim, estamos vivos e o podcast caminhando, tá, John? Verdade. Caminhando. Inclusive, John, quero convidar todos esses maravilhosos irmãos que estão nos acompanhando para se inscrever no canal Santo Podcast e ativar o sininho e compartilhar sempre no grupo que tem tias. Tá, elas fazem acontecer. Não, elas fazem acontecer. Elas fazem acontecer. É só o que a gente precisa. Tá, eu quero agradecer você que tá ouvindo o podcast, mas também você que está no YouTube, vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho também das notificações. Pessoal das rádios, né, John? Isso, tem muita gente agora no carro, em casa, no trabalho, né, ouvindo esse podcast. E se você estiver na rádio aí, pede para que eles continuem na próxima temporada. Isso. Também, né, Giovanni? É importante. Que não desistam. Não, tem muita gente boa. Os convidados de hoje, daqui a pouquinho a gente vai apresentá-los. Vai ser um tempo maravilhoso, um tema muito pertinente para os nossos dias. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar você para que você possa entender preceitos espirituais profundos que a gente vai falar hoje, mas na prática. Então, já segura aí para você saber o tema que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Giovanni. E quem não precisa desse papo de hoje, hein? Todos. Todo mundo Apenas precisa. Todos. Quem não vai, quem vai, quem foi, quem tá indo. Todo mundo precisa. Perfeitamente. E nós temos os nossos mantenedores, né? Que fazem tudo isso acontecer, né? Os irmãos que nos ajudam, né? Isso. Porque a gente tá fazendo aqui de dentro, mas tem alguém lá de fora injetando. Então Verdade. Eu quero agradecer de coração o pessoal da Milo, né? O pessoal da Milo, que é informática. Então, se você precisa de qualquer coisa de informática, procura a Milo, que você vai ser muito bem atendido. Muito bem atendido por eles ali, tá? Também a Silk Art, que faz essas maravilhosas camisetas. É, né, verdade, John? Sacerdotezinho hoje aqui. Hoje eu vim com a marquinha mais fuleira. Tá. Né? Não vim com a do Santo Podcast. Melhor do Santo Podcast. Tá. Tem a Dalmarco Autopeças. Então, tanto para o missionário quanto para o pastor daquelas igrejas mais ricas, tá. O carro que você tiver, a Dalmarco tem as peças. Faltou peça pro missionário lá no campo de batalha, eles vão ter. Se o missionário tem aquele chinesinho, o Cherry, tem peça pro Cherry. E se o pastor lá, o empresário, tá com a BMW, Mercedes, Audi... Mas por que o pastor? Tem pastor de Cherry também. Mas tem uns pastores de Audi, BMW, Mercedes. Tá bom. Palestrante. Isso, os coaches. Eu não quero nem perguntar o carro dos nossos convidados hoje. Eu não vi nem a chave, ele escondeu lá. Eu acho que eles vieram de charrete. Duvido. São Benção bonitos demais pra isso. Pois então. Eu andei de charrete, tá? Eu tinha um tio que tinha charrete. Sério mesmo? Sério, cara. Outro dia, uma outra oportunidade eu vou querer saber. Tá. Também tá conosco o pessoal da Odontocar. Verdade, tá? hein? Esse sorriso feio não passou por lá ainda, tá. Mas esse sorriso bonito... Mas esse aqui, Odontocar, tá? Olha a testa da criança. Zera, limpa. Nasceu ontem, tá? Mais lisa que a do Otto, filho dele de 3 anos. Maravilhoso. Um abraço pra galera da Odontocar. Maravilhoso. Se você precisa fazer qualquer estética, né? Tanto, não só dente, né? Mas a face, né? O rosto aí. Precisa dar uma melhoradinha, Dá aquela seguradinha no Botox, igreja. Pode dizer também lá. Isso, vai lá no pessoal da Odontocar. Mais alguém? Tem a Fagerflex, Fagerflex, né? A gente conversou antes aqui, esqueceu. Fagerflex, muitas pessoas acordam xingando Satanás. Tá. O diabo me atucanou a noite toda. Não, às vezes é só o colchão mesmo Pode que tá ruim, tá? Vai lá na Fagerflex, compra um colchão novo e eu tenho certeza que no dia seguinte o Satanás vai sumir da sua casa. Porque às vezes pode ser, tá? Mas às vezes é o colchão. Testa no colchão, entendeu? Isso, o que importa é que comprou o colchão. Comprou o colchão e se o Satanás chama o pastor aí. Aí é outro passo. Aí é outro departamento. Outro departamento, não é conosco. Mais alguém? Não, eu acho que foram todos. Acho que é isso, né? Silk Art também já falou. Silk Art já foi, dá uma acho que tá tudo certo. Nós. Tá tudo certo. E se outra, né, John? Se você tem uma empresa... Boa. E quer colar o nome da sua empresa no podcast, só nos procure, ou eu, ou o John, ou no próprio Instagram do Santo Podcast. Isso. Ali, mande um direct ali, a gente vai até a sua empresa, fala o projeto, Sim. mostra o projeto, qual é as nossas intenções, né? Que não é comprar carro, não é nada, é realmente que o evangelho vá para frente e seja propagado de tal forma que é o dinheiro que vai enviar, não tem como é até importante isso, porque
o conteúdo que a gente traz aqui é muito valioso, né? E talvez tem muita gente aí, né? Compra cursos e mais cursos e a gente disponibiliza aqui gratuitamente para edificação da igreja, vários pastores aqui de relevância no Brasil estiveram aqui com a gente sem cobrar nada. Você não precisou levar ele até a sua cidade, ter esse custo de deslocamento, não. Você apenas acessou o canal do Santo Podcast e foi abençoado através da vida deles. Então, se você foi abençoado, se você tiver esse entendimento de pensar, poxa, tem alguém que precisa ser pago aqui, tá? Que é o Fábio. Todo dia assim que ele fica com a boquinha aberta. Ele nunca manda mensagem no grupo. Não. Mas dia 5, ele 6 ele horas fala, ele dá bom oi dia. Sumidos. Ele já manda um oi sumidos ali. Bênção demais. Mas a gente, brincadeiras à parte aqui, queremos abençoar você e também se você se sente abençoado e percebendo que esse projeto realmente tem te edificado, fica à vontade, na descrição a gente vai deixar todos os links aqui de como você fazer isso. Exatamente. Giovanni, os convidados de hoje... Quem são, John? Que nós estamos recebendo aqui para falar de um tema muito importante, como eu falei no início, pertinente para os nossos dias. Eu conheci eles apenas cantando, né? Cantando, sabia que pregavam e tudo mais. Mas agora, além de cantar, eles estão muito fortes trabalhando com as famílias, com os casais. Eu tô falando da Michele e do Marlon aqui nessa noite. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Mais conhecidos como Marlon e Michele, né? Isso mesmo. Sejam bem-vindos. Né? Isso. É o Marlon da Michele e o Michele do Marlon. Pronto! Sejam muito bem-vindos aqui essa noite. Jonathan, obrigado, Giovanni. Para nós é uma satisfação enorme. Já estávamos acompanhando vocês, né? O trabalho de vocês que já tem chego lá na nossa casa. Ah, que demais. E isso é muito realmente relevante, a gente poder entender o projeto. Sim. E absorver o conteúdo, né? O conteúdo que é oferecido com muita propriedade, com muita intensidade. A gente vê que as pessoas que vêm aqui, elas estão colocando para fora, né? Assuntos, estão compartilhando assuntos que eles demoraram muito tempo. Verdade. Estudaram, pediram a Deus sabedoria. Sim. Então isso é muito importante. E a gente quer contribuir de alguma forma também, né, Michele? Exatamente, é uma entrega. É verdade. A gente observa assim, né, os convidados e acompanhando aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. A gente tinha tentado uma outra agenda, não deu certo na primeira, na segunda... Aprove o Senhor. Pronto! E aí nós estamos recebendo aqui Marlon e Michele para a gente falar de um projeto muito bonito que vocês estão lançando. Enfim, já tem alguns, né? Mas assim como a gente fez com o Lipão nesses episódios atrás aí, gostaria que vocês apresentassem os trabalhos que vocês já têm já feito, né? Certo. Então hoje vamos falar um pouquinho a respeito deste livro, hashtag Namore Todos os Dias. Namore Todos os Dias, nome bom. Será que tem bom, casais? Será que tem casais que querem namorar todos os dias? Olha, aí, hein, Marlon? Provavelmente tem. Ele sempre acompanha os podcasts aí. Quem está aí, levante as mãos, então. Já né? bota nos Já comentários cutuca a aí. mulher. Envia pro seu cônjuge, gente. Aproveita aí. Aproveita e já envia o link aí pro maridão. Boa. Não é mesmo? Verdade. Pra esposa também. Namore e a gente vai falar todos um os pouquinho a dias. respeito desse projeto, que é um projeto muito lindo, que nasceu no do coração de Deus pro nosso, através dos nossos aconselhamentos, as mesmas experiências, né, Marlon? Este livro ele veio com esse teor. Nós há 20 anos acompanhamos casais, aconselhamos casais e percebemos, viu, Giovanni, que alguns casais, não todos, mas uma boa parte, eles vinham procurar aquele aconselhamento, aquela ajuda, aquele conselho, não porque tinha havido uma traição ou uma mentira lá que foi descoberta, eles erraram nas pequenas interações diárias. E aí a gente começou a observar e Deus foi nos inspirando, instruindo a fazer esse compêndio de informações. São 30 passos redigidos com intensidade para colocar realmente a palavra namoro
né, em ordem, ou ressignificar a palavra namoro, principalmente para os casais casados. Olha isso. Isso mesmo, tem essa diferença também, porque estamos falando aqui sobre #namore todos os dias após a vida de casados. Gina, agora ganhou uma nova cor aí no podcast. Você sabe que esses dias a gente, comercializando este livro, né, em uma das nossas palestras, um casal, o marido chegou assim, ó, o seguinte, eu vou comprar esse livro, mas se a minha esposa não quiser namorar todos os dias, eu vou devolver para você. Eu disse, olha, faz o seguinte, leva e completa esses 30 passos. Tá. Se a partir desses 30 passos a sua esposa não quiser assim ainda namorar com você, vem aqui que a gente vai fazer uma oração poderosa. Nossa, aí não vai ter jeito, tá? Não vai ter aí escapatória. Tu é um tranqueiro, então é só oração. Gente, é muito interessante. Claro que são, como bem disse o Marlon, é uma forma intencional Sim. de a gente rever o nosso relacionamento. O que acontece? No início do nosso relacionamento, na época do namoro, nós muitas vezes éramos mais intencionais. Tá. Então, esse é o objetivo deste projeto. Tipo assim, não era só um x-salada. Não. Era mais Era, intencional. na verdade, um tempo Era um a mais. madeiro. Um tempo a mais. Um tempo a mais. Fazia de tudo para ficar 5 minutinhos. Na nossa época, não da de vocês. Vocês não vão entender muito bem lá, isso. Nós já vamos entregar a idade Mas aqui na já, nossa gente. época era o orelhão e tinha aquela ficha, né? Ia caindo aquelas fichas, nós ficava desesperados. Ia dando um desespero. Mas era só para ficar um pouquinho mais tempo conversando, ouvindo a voz, né? E aí a gente buscava no trabalho, buscava na escola. Era muito mais, vamos dizer assim... Mas vamos detalhar essa do orelhão. Tá. Ia caindo as fichas e a gente ia entrando assim num desespero. E ele dizia, desliga você. Eu dizia, não, desliga você. Mas eu te amo. Então eu te amo mais. Essa questão, entendeu? De sermos intencionais. Sim. Investir tempo de qualidade no relacionamento. E a gente Andar observa mais que de tem mãos pessoas que não fazem dadas, mais isso, né? Verdade. Elogiar, né? Coisas que a gente, no decorrer da história, depois principalmente que os filhos nascem, a gente acaba se perdendo um pouquinho no caminho. Tem Então, como é muito acabar legal. agora? Que vai ter nego apanhando a torto e a direito. Agora já tem gente mandando aviãozinho, tá? Manda, gente, muito aviãozinho aí, porque os temas aí Vão ser legais demais, tá? são bastante sugestivos. Mas eu vi que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Sim, isso. desse. Mas você não veio somente com o Namore Todos os Dias, né, Não, nós Michele? temos também, esse é uma agenda deixa devocional para casais. Ele é um Ó. devocional para casais. 365 oportunidades para transformar o casamento. Esses dias alguém argumentou com a gente, mas meu relacionamento já é bom. Aí eu disse, mas você pode evoluir. Olha, é verdade. Ainda mais, não é mesmo? Por que estagnar se a gente tem a possibilidade de melhorar, não é mesmo? E aí é um ponto importante, né? Porque assim, esse senso de acomodação, a gente, não, mas tá bom. Sim. Não tem essa percepção de que, não, mas espera aí, tá bom, mas eu posso fazer algo a mais. Exatamente. Eu posso ir além, né? E aí muita gente peca no tá bom. E né? o casamento é muito isso. Está muito relacionado, muitos dos nossos aconselhamentos pastorais, a gente escuta tanto esposas quanto maridos também reclamarem da famosa rotina do casal. Sim. E a rotina do casal, para nós, o nosso ponto de vista, ela pode ser benéfica. Com toda certeza. Desde que você possa acrescentar dentro dessa rotina o novo também. E esse devocional, que ele não vem pronto, é um devocional diferente, né? Um devocional que o próprio casal, quando adquire, ele mesmo faz o seu devocional. Já é estimular, vocês forem intencionais nisso também. Ele tem uma frase que não é uma frase de autoajuda, é uma ajuda que vem do alto, com uma base bíblica, um versículo bíblico, para que o casal medite e ele mesmo converse, né, sobre a questão do assunto que está ali naquele momento sendo exposto. Eles vão conversar, vão fazer algumas anotações. Então eu gosto muito desse material, particularmente, né, porque ele faz o casal exercitar essa DR, essa conversa, né, discutir a relação, colocar em prática assuntos que são pertinentes à vida conjugal diária. Que demais. Devocional para que o casal realmente faça o seu dia a dia melhorar, né? Exatamente. Eu vou falar aqui o segundo dia, dos 365. E é interessante, viu, Jonathan, que
Giovanni. Gil, pode ser? Gil. Mais curto? É interessante que ele é uma agenda devocional permanente. Então, você pode comprar ela hoje e iniciar esse 365 hoje mesmo. O segundo dia aqui, dos 365, fazer sem prometer. Surpreender é melhor do que cumprir. E aí vem um versículo aqui também, Eclesiastes 5:5. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Esse aqui já é uma grande lição, não é mesmo? Muitas vezes a gente fica na promessa. Né? Vamos chegar mais cedo, nós vamos usar aquela hoje nós vamos caminhar juntos. Hoje a gente vai sair para jantar, aí chega num determinado momento, lá o dono da empresa, o patrão, o pastor, pediu para ficar um tempinho mais, marca aquela reunião em cima da hora. E a esposa fica em casa pronta, arrumada. Sim. Ele tá olhando pra mim porque ele sabe que é pra mim. É de Deus. A esposa sua tá lá falando. É muito mais fácil chegar em casa. Fala Deus. Meu amor, se arruma, vamos sair agora. Tal. Essa surpresa é muito gostosa para quem é surpreendido. Agora a promessa, quando não cumprida, realmente já gera uma briga. Sim. Exatamente. Verdade. Né? Um descontentamento. E são os pequenos descontentamentos que fazem as pessoas desistirem do casamento, como bem disse o Marlon. Os casais não estão desistindo por grandes problemas. Se a gente parar para analisar, hoje um grande problema que acontece dentro das famílias, dentro de um casamento, vamos citar um exemplo aqui, um câncer. Tá. Não é mesmo na família? O que o casal faz? Eles se unem, oram juntos, jejuam por aquilo, vão mais na igreja. Sim. Mas as pequenas indiferenças no dia a dia fazem com que eles venham pensar em desistir um do outro. Então, os pequenos conflitos, que os conflitos são inevitáveis. Sim, todo casal passa. Vão acontecer. Vão acontecer. Mas de que forma que nós resolvemos aqui, nesses materiais, nós estamos instruindo através da luz da palavra de Deus. Todos com versículos bíblicos, com conteúdos direcionados. Até porque falar de casamento e família é falar da palavra de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala a respeito de casamento. É verdade. Um dia nós vamos nos encontrar na boda do Cordeiro. Sim. Um grande casamento no céu. Então, só vai dar glória a Deus e aleluia neste momento os casados que estão bem casados, porque vai ter casamento no céu, viu? Pronto. Ó, e tem mais material? Sim, tem mais um livro, Marlon? Quer falar um pouquinho a respeito desse livro, Marlon? Ele foi para nós, viu, Giovanni, um divisor de águas. Foi o nosso primeiro livro. Ele foi, inclusive, lançado no Dia Internacional da Família, que é 15 de março. E nós tivemos a alegria de poder contar um pouco do nosso testemunho. Olha que legal. Como é que nós dois chegamos aqui, na frente do Jonathan, do Giovanni, para falar de casamento e família. E nós tínhamos muitas dificuldades, tanto da minha parte como da Michele. Sim. Mas Jesus nos deu a alegria de poder casar na igreja e mergulhar na palavra de Deus. E aprender, né, com uma base sólida, não só aprender, porque Jesus ele é muito enfático quando ele diz assim, ó, existiam dois homens, né, escutando a mesma palavra. E um é conhecido como um homem prudente, ouve e as pratica, né? E o outro insensato, que ouve e não as pratica. Aquele que pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que não pratica, a casa na areia. E num determinado momento, a casa, ela cai. Sim. Então a gente começou a estudar a Bíblia, aprofundar aqui várias famílias, João, várias famílias da Bíblia aqui. Você vai acompanhar desde a família de Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Josué, várias famílias tiveram percalços na sua história de família. Mas o Deus criador da família, ele guarda aliança até 1000 gerações. É o tema deste livro. E a gente é suspeito falar porque está aqui o nosso testemunho também, né? Legal. Como chegamos. Aqui tem uma coisa interessante. Quem adquirir esse livro não imagina, né, agora nesse momento, qual foi o meu primeiro emprego. Aqui está muito detalhado. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, numa área. Numa área atípica. Não pode falar isso aqui, Marlon. Mas depois, só quem comprar o livro vai saber. Quem comprar o livro para descobrir. Aonde realmente... Vou ter que ler, então. É muito legal. Não vai ter pra vai dar risada com a gente ali. E glória a Deus depois pela superação. Da onde Deus te tirou, isso, né? Uma dúvida. A gente compra esses materiais onde?
Tem uma livraria em Joinville? Sim, em Joinville nós temos a nossa livraria, que é a Loja da Bíblia, Tá. que é ao lado da Assembleia de Deus, na Getúlio Vargas. Então, esses materiais estão disponíveis lá. Tá. E também no nosso Instagram. Já quero deixar nosso Instagram, então, aqui. Tá. Marlon e Michele Oficial. Você pode chamar no direct e a gente envia para todo o Brasil, aí para fora do Brasil. Então você que é de fora de Joinville pode comprar direto no Sim. Instagram de vocês lá Isso, os através do os direct. 3 materiais. Exatamente. Isso tudo Muito a gente bom. tem colocado à disposição, John e Giovanni, para que as pessoas consigam também melhorar sua relação, entender o processo de família, casamento, exercitar através dos 365 oportunidades para transformar o casamento, algo que não é fácil, né? São Sim. duas pessoas criadas em culturas diferentes, Sim, mundos né? diferentes. Mundos Sim. diferentes. Quando se Exatamente. unem, eu trago um pouco da minha história de geração e a Michele também, então a gente acaba tendo conflitos. E é necessário a gente pedir a Deus né, recursos, subsídios, conhecimento para poder não abandonar o barco. Verdade. E até um material que eu sugiro os noivos, né? Então quem tá aí namorando, quem Sim. tá prestes a casar, já lê antes, cara, pra já entrar, Exatamente. Se preparar, Pra né? depois, Entrar pronto, pra depois eles não falarem assim, ó, não me contaram sobre o namoro depois do casamento. Eu achei que ia ser assim. Esse tema é muito, muito apropriado. Por Sim. quê? Nós tivemos uns 2 anos atrás uma direção de Deus para falar para os solteiros, os namorados, né, o casal de namorado e Isso noivos. é uma palestra, né? É que uma a gente palestra tem, para né? casais que pode se tornar futuramente Sim. um material também, né? Sim. Com informações, Olha. que é antes do sim. Isso. Então, a Isso gente é muito fez- bom, fez hein? Sim. um tema, elaborou, estudou, procurou até a nossa experiência, né, de não ter tido essa instrução para compartilhar. Aí a gente faz dinâmicas com eles, né, uma interação legal. É uma palestra voltada para essa galerinha Acho que é precisa importante disso, demais, tá? né? Exato. Antes do Exatamente. sim. Muito e legal. eu não sei se tem muito desse tipo de material, né? Sim. Pra preparar, acho que é né, bem- os casais. Hoje, assim. hoje tem, né? Mas às vezes o acesso não é tão, né, direto. Então acho que é uma Vale, ferramenta, vale. é uma ferramenta muito boa para ser trabalhada, né? E também assim, né? Acesso à informação, hoje a gente está num mundo globalizado e muita coisa, enfim, a gente tem muito acesso, de fato. Agora, a gente tem que filtrar o que deve ser consumido ou não, né? Então aqui você tem a plena convicção de que é um casal que está pautado nas escrituras, pautado na Bíblia, que já estão instruindo pessoas no relacionamento, então vão ter essa bagagem para passar para vocês antes desse sim, por exemplo, né? A verdade é que você precisa procurar em quem deu certo, né? Não, porque É aquela coach história de assim, fracassos ó, tem um monte, isso, né? É aquela história assim, ó, eu vou aprender com um cara sobre casamento, mas eu tá no 4º casamento, não faz sentido. Né? Ou tá Mas casada há tem muitas 3 pessoas, meses. Mas tem muitas pessoas É. Então tem que tomar muito cuidado. estão né? por aí, né? Trazendo Sim. esse conteúdo e de fato, né? Sim. Infelizmente É igual estão... o tal do coach para ensinar a ficar rico e andando de carro. Não, é que às morando de vezes tem aluguel. muita gente que quer, e isso é em tudo, né? Sim. O cara quer ensinar a espiritualidade, como chegar mais próximo de Deus, mas ele não Ele fecha tá a porta mais do longe. quarto e fala com o Senhor em secreto. Né? Então, o cara quer ensinar a ganhar muito dinheiro, mas ele não chegou lá e quer ensinar. Né? A ideia a- do... Só interrompendo um pouquinho, Sim. Michele, a ideia da questão desse exemplo está muito clara para nós nos dias atuais. Por quê? Hoje, os jovens, os adolescentes, as crianças estão procurando o quê? Influencers. Sim. Pessoas para influenciar eles no modo de se comportar, de usar o cabelo, de usar a roupa, Exatamente. né, de falar. Isso é Por um falta, exemplo... às vezes, de referência dentro de casa, Perfeito. do que Então, saber esse- o contexto família, Esse ponto é biblicamente. muito né? interessante. A gente para pensar que falta dentro de casa, talvez, né, um ponto de equilíbrio ou talvez de referência forte de Sim. paternidade, Sim. de como um marido se comporta, como uma esposa Os Perfeito. papéis se comporta. funcionais, né? Nós temos um Isso. filho, Matheus. Eu quero deixar um beijo para ele. Ele falou: pai, Exatamente. manda um beijo para mim. Ele curte Beijo, te muito amo. aí. Ah, o verdade, que né, podcast, legal. hein? O Matheus Matheus tem- vai fazer 14 agora, dia grande, 27. Aí, Aqui ó. ele tá Sim, pequeno, agora já aqui tá ele com é 1,80m. Passou de mim. Deixa eu ver o Matheus aqui. Aqui Eu ele olhei tá pra foto, até eu falei, pequenininho cara, ainda. essa foto não sei se é Não. atual, porque eu tinha ouvido tu falar que ele tá grande. Tá grande, Mas ele tá eu com vou dizer, 1,80m. tá? Matheus, um abraço pra você, tá? Que Deus te abençoe. Quando ele fez 13 anos, eu levei uma conversa com ele, falei para ele sobre, né, que ele já estava ficando numa fase, saindo da fase da criança para adolescência e tal.
E aí ele falou para mim e para Michele naquele dia. Ele disse, eu quero ter uma esposa igual a mãe. E aquilo encheu o nosso coração, porque a Michele é a referência de esposa que o Mateus precisa procurar. Que demais. Né? E eu tenho que ser a referência de marido que ele tem que ser para a esposa dele. Então, foi tão espontâneo, foi tão bonito aquilo que a gente se emocionou diante daquela fala dele. Meu Deus. Porque ele está enxergando na gente, né, pessoas a qual é uma ele responsabilidade, pode, né, a Marcos? qual ele pode olhar e Sim. seguir os próprios exemplos que tem dentro É uma de casa, grande responsabilidade. Vocês sabem, vocês têm filhinhos, não tem? Sim. Então, porque tem muitas pessoas que estão comentando assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sim. Então, isso é uma responsabilidade nós como cristãos. Se tem algo que nós precisamos pregar e viver, o evangelho é dentro do nosso lar. Verdade. Então, eu sempre falo, né, em nossas palestras e também nas conferências que a gente tem também para casais e famílias, nós sempre falamos que cada pai de família tem um pequeno rebanho chamado família. Entendeu? Então, assim, é muito importante nós aplicarmos, de fato, a palavra de Deus dentro do nosso lar. Sim. Então, ao ponto de que os nossos filhos vejam Deus em nós. Então, isso para nós já é um grande sucesso de ser alcançado somente através do Espírito Santo de Deus, mesmo porque nós somos falhos, todos nós somos falhos, mas a gente procura ser aperfeiçoado através da palavra de Deus. E dá tempo, né? Independente do tempo que você tá casado, porque isso aqui é uma coisa que muito me chama a atenção. Eu tenho um menino vai fazer 6 anos e uma menina de 6 meses. E, cara, tem sido a minha oração assim, Deus, que o meu filho se espelhe em mim como marido e que a minha filha olhe pra mim como assim, o que ela pode esperar de um homem. Desse. Exatamente. E é difícil? É difícil, muito difícil. Mas é uma decisão muito legal da tua parte, Giovanni, ter esse comportamento e esse posicionamento. Porque quando nasce a criança, nasce um pai. A mulher, quando descobre que está grávida, já nasceu uma mãe ali. E o marido não, né? O marido ele vai se adaptando quando realmente tem essas fases de você se comportar. E ali talvez se você não tenha uma estrutura legal de pai lá na tua infância, tu não consegue transmitir, tu se perde um pouco em relação... foi o meu caso, né? Se teve falta, eu tive um caso assim parecido. Trabalha o excesso da paternidade. Você quer compensar, né? Tenta na compensação. Mas hoje... A ideia é bem essa aí. Talvez vai faltar em algum determinado momento aquele toque, aquela sabedoria, mas a gente pode pedir para Deus, né? E ele nos ajudar a fazer isso. E além de pedir para Deus, pode comprar o material de vocês, né? Exatamente. Não, o homem, eu vou te falar uma coisa. Ele quer vender todos os nossos materiais, hein, gente? Até o final. Mas é bem interessante. Você estava falando ali a respeito de a gente estar vivendo aquilo que prega. Isso é muito importante para nós, né? E um grande desafio também nos dias atuais. Porque as famílias estão totalmente disfuncionais. A gente observa que em determinados lugares que a gente ministra para eles, alguns ficam naquela, a gente pode dizer, uma plateia meio que assustado com aquilo que nós estamos pregando. Será que é real será isso? Que existe? Será que é possível? Já nos chamaram até no direct do nosso Instagram e perguntando, vocês pregam muito sobre amor? Vocês falam muito sobre romantismo? Será que vocês vivem isso mesmo? Então, assim, é algo... Infelizmente, nos dias atuais, a gente tem observado, e Jesus foi muito enfático quando ele falou no livro de Mateus 24:12, ele disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente tem observado que nos dias atuais é o que tem acontecido dentro dos lares. O amor de muitos tem esfriado. Ao ponto de alguns pensarem que já morreu o amor. Sim, não existe Mas mais. não existe o amor. Já morreu o amor. Verdade. Então, o livro de 1 Coríntios, a gente lê a respeito do amor, aquela lista do amor, que é uma baita de uma renúncia, né, diária, né? Não se ufana, não se soberbece, não arde em ciúmes. Mas no final ele fala, o amor jamais acaba. Então o amor ele esfria.
Porque a iniquidade aumenta, a gente acaba vacilando, né, nas palavras, no comportamento. Iniquidade é o pecado. E a gente, pecado consciente. É um pecado consciente, né? E a gente acaba deixando esse pecado consciente ali, né, sendo alimentado. Sim. Que é o que vocês falaram antes, é os pequenos Sim. pecados, né? Sim, Os pequenos problemas, claro. é os pequenos... Exatamente. É os pequenos deixa a toalha em cima da cama, entendeu, John? Fica esperto lá. A gente fala, quando a gente fala sobre pecado, e até de a gente não aplicar o próprio papel funcional. Sim. Que a Bíblia fala. Tudo que está relacionado, como eu falei, de casamento e família, a Bíblia, ela deixa muito claro pra gente. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, o papel funcional do homem. Né? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Puxou a régua lá em cima. O nível, botou Jesus. olha o nível, né? Olha o Jesus nível na para briga. vocês, homens, né? Então, realmente é um nível bastante desafiador. Isso. Porém, a gente sabe que aplicado com excelência, buscando de Deus, Sim. sempre essa estratégia de poder trabalhar isso, essa ferramenta poderosa que é o amor, facilmente a mulher vai se submeter ao papel dela. Sim. Que é ser submissa, é estar submissa à missão do marido. Sim. A missão do homem é amar e a mulher vai estar submissa ao amor do homem. Gente, eu vou falar uma coisa, tá? Maravilhoso. Agora, só esse corte que nós vamos fazer agora. Ah, tá? é. Já vão louco em cima do perfil do Marlon Michele. Tá? Como assim? Tá falando que amanhã... Não, Sim, não. porque o mundo ele não consegue compreender isso. A submissão. Exatamente. É uma palavra que as pessoas já começam. Não. Não é por aí. Ou até mesmo o homem se entregar, mas como assim? Soa estranho. E é. Sim. E você percebe que hoje, por exemplo, as separações ali, a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, Sim. virou meio que algo bonito, né? Sim. Para a grande mídia, a ponto de postar foto preto e branco no perfil do Instagram, Sim. dizendo, olha, somos amigos agora, não somos mais casados, ele segue a vida dele, eu sigo... Eles tentam parecer que Sim. tá tudo bem, Sim. mas na verdade não tá tudo bem, né? E, Se tivesse tudo bem, e a nossa continuariam geração juntos, né? precisa entender que não está tudo bem, né? Exatamente. A gente não pode se conformar. Isso. Né, com o divórcio, até porque a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Então, claro que existem casos aleatórios de abusos, né? Sim, Enfim, não, né? outra E história, a né? gente não vai entrar nesses pontos. Sim. Mas é necessário nós entendermos que muitas pessoas veem o casamento como algo descartável. A gente olha e analisa, poxa, esse celular aqui, ele custou um X valor. Tá. Mas se quebra a tela desse celular, Jonas, Ah, Giovanni, você vai lá para fazer o conserto na assistência, você já vai clamando o sangue de Jesus. Já. Já vai clamando o sangue de Jesus, pedindo para Deus assim graça, para se repreender for o com a devorador. maçã atrás, Ai, ai, aí tu já Repreendendo o começa. devorador, repreendendo Tá. todo o mal. E quando a pessoa vai te atender, ela vai lá com o celular, ela vai para fazer um orçamento e tal. Naquele exato momento, duas importantes perguntas passam na nossa mente. A primeira, quanto tempo vai demorar o conserto? A Verdade. gente não consegue ficar sem o aparelho celular muito tempo, porque já se habituou Sim. com uma ferramenta de trabalho, né? Sim. É a primeira pergunta. Quanto tempo vai demorar o conserto? E a segunda, quanto é que vai custar? Exatamente. E naquele momento, enquanto ele faz esse orçamento, você olha para a bancada. Você olha para o lado direito e esquerdo e você observa outros aparelhos e celulares ali, mais modernos, tecnológicos, novos. E você fica pensando, será quanto custa esse ou aquele e tal? E quando a pessoa vem de lá com o teu orçamento, do teu problema para ser resolvido, ela diz, olha, vai custar R$600. Aí você pergunta, olha, mas quanto é esse aqui, esse novo aqui? Olha, esse aqui, 1.500. Aí você pergunta para você mesmo, conserto ou troco? Né? Conserto ou troco? E muitas pessoas, quando não entendem o casamento no ponto de vista bíblico, elas trocam. Verdade. Elas não querem pagar o preço para consertar aquilo que já foi adquirido e nem passar pelo processo do tempo, que muitas vezes o perdão é um processo, talvez vai precisar de aconselhamento pastoral, Sim. vai precisar passar por um curso, né, que vai sarar aquela ferida. E esse processo todo, muitos não estão dispostos a passar. Então eles preferem trocar, achando realmente que Sim. o casamento ou relacionamento é algo descartável. Esquecendo-se do preço que foi pago, né, Exatamente. no aparelho.
Já é uma esquecendo boa. do Porque preço lá atrás que foi pago um preço. Foi pago um preço. Você sabe que em um dos nossos aconselhamentos pastorais, nós sentamos, o casal, eles estavam recém-casados, assim, fazia próximo a quase um ano de casados, e eles tinham casado somente no civil. Tá. Então, eles estavam com conflitos e chamaram a gente para o aconselhamento. E nós sentamos, era um advogado e um dentista. Sentamos com eles e começamos a conversar. Briga de cachorro grande. Isso. Começamos a conversar. E ali a gente ofereceu um trabalho que nós temos na Assembleia de Deus, que é o Discipulado Família Cristã. É uma revista que nós trabalhamos 13 semanas. Olha então, que você legal. imagina para um dentista e para uma advogada, tirar 13 semanas da sua agenda, uma hora por loucura. semana. Aquela rotina louca e agenda. Enfim, quando nós falamos isso, soou para eles algo meio que um absurdo fazer aquilo. E na hora o Espírito Santo me deu uma direção, uma estratégia ali, e eu perguntei para ele assim, quanto tempo você estudou para ser dentista? Aí ele ficou pensando assim, aí era a linguagem dele, né? Sim. Então ele disse, nossa, eu ainda estudo e vou continuar me aperfeiçoando porque eu preciso de conhecimento na minha área. Ele levantou a bola para ela. Exatamente. E aí eu perguntei para ela, né? Quanto tempo você levou para se formar como uma advogada? Ela disse, eu já estou na minha segunda pós. Eu disse, nossa, parabéns. Eu disse, bom, vocês entraram na maior sociedade da vida de vocês, chamada casamento. Verdade. Quanto tempo vocês investiram e estudaram para isso? Aí eles ficaram pensando, quando que a gente pode começar o discipulado? Pronto! E glória a Deus, isso. porque a gente fez o discipulado com eles, completou esse discipulado. E assim, o Marlon foi convidado, foi honrado, né, por Deus, através da vida deles, em fazer aí a cerimônia também de casamento deles no religioso. Ah, que e foi demais. lindo. Foi uma vitória para nós. Imagina. E eles mesmo contam, né, Marlon, esse testemunho. Que legal demais. Eles foram abençoados. Sim. Porque, obviamente, vocês estavam ali dispostos a ajudar, né? E eles também estavam dispostos a investir o tempo. Esse é o ponto. É o que o Marlon falou aqui sobre o celular. Tem casais que estão com conflitos, estão em crise no casamento, mas não estão mais dispostos a passar por esse processo do tempo, da cura. Porque o perdão é isso, né? Quando há uma ruptura ali no casamento, muitas vezes é necessário passar pelo processo do perdão. Sim. E o processo do perdão, para alguns, é instantâneo. Claro que perdão é uma decisão, tá, gente? Perdão, tem gente que diz, tô sentindo que eu não devo perdoar. Não, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar. Sim. Então, a partir do momento que você decide perdoar, para alguns é da noite pro dia. Para outros, é um processo que pode levar tempo. Sim. E isso é necessário. E ali, esse casal, eles investiram, nesse sentido que a gente fala nesses projetos, eles investiram intencionalmente no relacionamento deles. 13 semanas pararam para ouvir a palavra de Deus e serem alicerçados através deles. Porque no contexto de casamento e família, hoje a gente vê, não é mesmo, Marlon, que não existe falar de casamento e família sem pregar a palavra de Deus. Sim. Não tem como. É verdade. O pessoal lá fora falam que nossos dias, a família tradicional cristã, estão com os dias contados, né? Mas nós cremos na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quem é a igreja? É quatro paredes? Não. Somos nós. É verdade. Todos aqueles que aceitaram. E falando em igreja, esses assuntos, há um tempo atrás... Olha que tempo bom, tá, gente? Gente, pelo amor do Pai. Até tem que já... volta? Vamos. Não, mas por gentileza. A gente tá igual o carro do gás, né, Marlon? Dá um toque que o carro para. Nossa, glória a Deus. Porque assim, hoje a gente tá abordando mais aqui na Memória todos os dias, a gente vai conversar também mais, mas eles têm mais outros dois materiais que dá podcast pra mais de metros, como diria a vovó. Mais uns 4. Sim. Vambora, mas um ponto importante aqui, antes de passar a palavra pro Giovanni, é justamente esse, o tempo, né? Sim. Porque o camarada lá vai acabando minando o relacionamento durante anos. E aí, às vezes, quando a esposa tá lá na tampa e decide não quero mais, aí ele procura ajuda e acha que em 2, 3 dias vai resolver o problema. Eu vou mudar, e é isso. E
tem um processo realmente, né? Há um cuidado, há um discipulado, por exemplo, até mesmo esse namoro todos os dias, são 30 dias, né? É um desafio. É um desafio. Um assunto por dia. Olha Exatamente. que legal. E é um tempo de 30 dias. Isso. E antes do Giovanni passar aqui, como vocês desenvolveram esses 30 passos? Foi baseado num... Através, assim, de notar, de ter essa conscientização de quando esses casais os procuravam, Giovanni e John, eles vinham com problemas que quem ouvia, nós ouvindo eles, não eram problemas gravíssimos, divórcio por causa de traição, mentiras e tal. Eram pequenas interações que eles deixaram de ter durante o período da relação deles. Nós costumamos falar isso para os casais, que o inimigo não tem pressa para separar um casal. Se ele conseguir que 1 centímetro por dia o casal se afaste, imagina isso em semanas, meses e anos. Eles vão perdendo o interesse, vão perdendo a alegria do casamento, eles vão deixando de estar contentes, satisfeitos com a relação. Por quê? Porque eles se afastaram e em um determinado momento eles acham que não vale mais a pena estar juntos. E não aconteceu uma traição. Não aconteceu um problema que a gente chama de problemas mais sérios. Foram as pequenas interações que neste livro vai ajudar eles a ressignificar. Amém. O que é o namoro? A gente muitas vezes, quando fala assim, ó, em algumas palestras, né? Qual os casais que gostam de namorar todos os dias? Tem uns que levantam a mão. Por quê? Tem uns que ficam com medo de levantar a mão. Sim, será que... a esposa dá uma cutucada assim, né? Sabe por que eles falam isso? Porque a palavra namoro, para os casais, está relacionada à intimidade sexual. E não é isso, né? A gente casa para continuar namorando. O que era o namoro? A gente não tinha relação antes do namoro, principalmente os cristãos que sabiam da responsabilidade desse fato. Exatamente. Depois que casa, tem aí a intimidade sexual. Claro, com a bênção de Deus, né? Dos pais e tal. Mas esse fato é o que realmente leva as pessoas. Confunde-se o que é o namoro. Né? O casal está namorando. O casal está namorando, ele anda de mão dada, ele elogia, ele espera para almoçar, ele busca no trabalho, ela tem o prazer de arrumar a camiseta dele, passar antes dele sair para o trabalho. Esse fato que se perdeu nos dias atuais, e a gente percebe que essa é a grande estratégia do inimigo do casamento, é afastar eles dia pouco após dia, a pouco. centímetros. Parece que não vai afligir, atingir nada, né? Ele é muito sutil, não é mesmo? O inimigo do casamento é muito sutil. E a gente precisa ficar em alerta, porque às vezes nós estamos com a nossa mente cauterizada, também nossos olhos acomodados, pessoas dormindo espiritualmente, não conseguem observar. E aí, claro que no contexto aqui também cristão, existe também a ferramenta que o inimigo usa, que são as brechas que a gente acaba deixando, que acaba destruindo o relacionamento conjugal também. Mas eu vou falar alguns temas aqui para deixar o pessoal bem curioso aí, Michele. gente. Vamos lá. Por exemplo, o primeiro passo, olha só. Escolha um jeito bem carinhoso e criativo de falar eu te amo para o seu amor hoje. Olha a diferença. Já começa assim. Sendo criativo. Já começa quente. Já começa com a frase eu te amo. Que para muitos a frase eu te amo se desgastou. Verdade. E a gente mesmo usa muito no nosso vocabulário, né? Nós mulheres usamos eu amo chocolate. Será que tem mulher que ama chocolate aí? Eu amo bolsas, sapatos. Olha aí, ó, viu? Agora você pode dizer fala Deus. Pra sua esposa aí. Sempre tem, tá? Maridão pode enviar aí, viu? Para a esposa também. Bom, a gente observa que essa frase, eu te amo, se desgastou no nosso vocabulário. E isso traz um impacto absoluto para o relacionamento. Quando a gente entende essa frase, o poder que ela tem. Exatamente. E a gente poderia falar do livro também sobre as 5 linguagens do amor, que uma delas é palavras de afirmação. A mulher, ela é motivada por aquilo que ela ouve. Então, é muito necessário os maridos aplicarem, viu? Essa frase que ainda surte, né? Mesmo, Marlon? Um efeito poderoso. E o pessoal mais turrão, Marlon? Ele faz o quê? Esse pessoal... Porque a gente, quando ministra para casais, a gente vai se deparar com pessoas que têm as suas histórias. Sim. E o seu temperamento, né? A sua forma de enxergar a vida, até o próprio casamento. Então a gente dá essa instrução, por quê?
usando o que a Michelle está falando, deixa eu dar um exemplo claro que a gente conta essa historinha nas palestras aqui, eu vou dar um spoiler dessa palestra. Há uma conversa, uma história do casal de noivos que foi se casar, a celebrar o casamento, e o pastor naquela hora deu espaço para o moço, para a moça fazer aqueles votos. E de repente ele começou a prometer várias coisas para ela, ele estufou o peito, né? Inflou ali o peito e disse, olha, eu quero que você saiba, diante do pastor, dos seus pais, dos meus pais, das testemunhas e desta igreja, que eu te amo. Naquela hora, o sorriso dela fez trança aqui atrás do pescoço. Né? Ouviu diante daquele público, né? Todo que ela era amada por ele. Depois, a cerimônia do casamento, a festa, a lua de mel, foram para casa. E esse homem não falou mais para ela, né? Que amava. E ela ficou esperando por vários dias e começou a perguntar para ele. Você me ama, meu amor? E ele não respondia. Passou meses, ele não respondeu. Até o dia que ele ficou bravo. Chamou ela para aquela DR, para aquela conversa e disse, olha, senta aqui. Lembra no dia da cerimônia? Eu falei que eu te amava. O dia que eu mudar de ideia, você vai ser a primeira pessoa a saber. Então tem gente que é assim. Esse é aquele turrão que você falou. Tem gente que Se eu falei, tá falado. Tá falado. Se eu mudar de ideia. Gente, só o discurso dele não seria mais fácil ele falar eu te amo, minha linda. Ainda poderia acrescentar uma linda. Um tempo atrás dizia idem, né? Isso! Idem, que seja. Gente, é muito interessante, tá? Então esse primeiro passo, ele nos traz a consciência. Então fala que a consciência do eu, que nos ajuda a nos recolocar, colocar o indivíduo diante do verdadeiro significado dessa frase, que é eu te amo. A consciência do T, que é a percepção do outro. Não é viável amar sozinho. Amar o outro é prerrogativa básica de existir eu te amo. Então, é necessário nós estarmos, né, vivendo este relacionamento de uma forma mais intensa. E a consciência do amo, que é o que nós argumentamos muito e perguntamos para os casais. Quando os casais vêm buscar aconselhamento, geralmente eles já estão em crise. Na verdade, eles querem um ponto de apoio. Até para querem um álibi. Eles querem um álibi para dizer assim, não, realmente ele está errado e você pode divorciar. Então eles sentam para buscar esses casais que estão em crise neste ponto. Sim, nesse ponto. Neste ponto. Crise, a gente pode citar aqui crise emocional, crise espiritual, crise financeira. Quando eles vêm até nós buscar esse aconselhamento, então a gente faz uma pergunta para eles, a famosa pergunta, vocês se amam? É a primeira pergunta que a gente faz. Aí, diante dessa crise que eles estão enfrentando, muitos deles se colocam em dúvida, não é mesmo, Marcos? Exatamente. Eles demoram para responder. Olha isso. E aí cria um ambiente ali no hostil, né? Parece que tipo assim, clima. Eu te amo. Quanto tempo faz que eu não pensei se amava mesmo essa pessoa? Gente, já quebra na primeira perguntinha ali já. Sim, nós precisamos fazer a pessoa refletir e voltar. Muitos deles dizem, não, eu não amo mais. Eu disse, não, peraí, mas você já amou? Amou? Em algum determinado momento já. Eu disse, não, então o amor tá aí. Se você amou, o amor tá aí. Ele pode estar frio. Sim. Como Jesus, e eu usei aqui o exemplo de Mateus 24:12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade, o pecado entrou dentro desse relacionamento. A partir do momento que o pecado entra, então sim, vai haver o esfriamento. De repente vocês vão se encontrar aí dois estranhos, porque a indiferença, o pecado. E aí, pecado tem nome, não é mesmo, gente? Tem gente que muitas vezes acaba colocando o pano quente sobre os pecados. Pecado tem nome, pecado precisa ser encarado, precisa ser confessado, precisa ser tratado. Para alguns casais precisa realmente de ajuda, buscar ajuda. Então entra esses aconselhamentos justamente para isso, né? Para a gente estancar esse veneno aí que pode estar trazendo o esfriamento para o relacionamento. A gente se assusta muito com essa palavra, quando Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas se preocupam com o resultado. Com a consequência, não é mesmo? Você pode observar, por muito tempo as pessoas estavam na igreja porque elas tinham medo de ir para o inferno. Sim. É a consequência. E tem pessoas que às vezes estão dentro do relacionamento mesmo, pecando e vivendo o esfriamento. Por quê? Porque elas têm medo da consequência. E quem quer ter... O que vão falar? Como é que eu vou sair dessa relação? Vou sair sem nada. Né? Vou ter que dividir bens. Pensa nos filhos. Tem gente, Giovanni, só desculpa interromper a Michelle, só para acrescentar,
que mora debaixo do mesmo teto. Dormem na mesma cama, espero que seja Fagerflex a cama, né? Comem na mesma mesa, mas emocionalmente já estão divorciados. Olha isso. Já estão divorciados. A gente Não, pega mas se esse eles tipo de estivessem pessoas, dormindo né? na cama da Fagerflex, não estariam. Não, está... Agora o Fábio Ferro vem a pé aqui, tá? Ele vem a pé. Gente, mas é bem isso, é muito interessante, não é mesmo, Marlon? Exatamente. Olha o grau, justamente Sim. por esse pensamento que a gente não consegue, né, trabalhar se não tiver tempo para isso, né? Eu achei interessante esse ponto que vocês colocaram aqui. Às vezes são essas pequenas coisas que vocês abordam nesse livro aqui. Porque, por exemplo, já teve um tempo que foi tratado dessa forma. A TV era o pecado, né? Mas, enfim, mexendo no celular é pecado? Não, tem gente que usa para trabalho. Mas a partir do momento que tu começa a fazer com que aquilo ali se torne um pecado, ou seja, te afasta de Deus, te afasta da sua esposa, da comunhão dos seus filhos. Sim. Cara, aquilo ali tá te fazendo mal, né? Então, Exatamente. para mim não é pecado, mas para o outro pode ser uma pedra de tropeço do tamanho do mundo, né? Então a gente precisa perceber esses detalhes que a princípio não são pecados, mas que pode se tornar pecados. Para aquela pessoa, aquilo ali é uma pedra de tropeço, é um pecado terrível, né? Então a gente precisa também tomar esse cuidado, porque essas pequenas coisas vão afastando, e são coisas, como a Michele falou aqui, sutis, né? Mas, esse o eu te amo, sim, o carinho e tudo mais, né? Você pontuou algo aqui que tem sido um dos grandes desafios, não é mesmo, Marlon? O virtual. Tá. O virtual, assim, tem tomado uma proporção muito grande dentro dos relacionamentos. E o virtual significa sem efeito real, viu, gente? Versus a realidade. Olha isso. A vida como de fato ela é. Sim. Por mais que a gente tente recriar ao máximo a sensação daquilo ser a realidade, não é. E a gente tem observado, tem muitos casais que estão ligados, poderiam estar ligados, não é mesmo, Exatamente, Marlon? mas estão... Um com o outro, mas estão conectados com o mundo e desconectados um do outro. Olha E esse isso. fato é por realmente não reparar. E quando a pessoa é confrontada, ela está muito tempo, não, eu só estou trabalhando, fazendo. Ela não Sim. coloca o próprio limite. Existem, claro, estudos já científicos dizendo que pessoas são viciadas na própria tecnologia do próprio celular, né? Mas a gente aborda esse ponto como a pessoa realmente olhar para dentro, né? Fazer essa reflexão e ver quanto tempo isso aqui vai te denunciar. Se você procurar quanto tempo você Nossa. Verdade. Às vezes eu me assusto quando vem o relatório da semana. Sim, Então não, você gente, vai que ser isso? denunciado, né, Exatamente. pelo seu próprio aparelho celular. Aí- Sim. O quanto tempo você passa aqui, aí você pensa, vamos pensar juntos nesse pensamento, esse ponto de partida. Se eu passo aqui 5 horas por dia no aparelho, no celular, trabalhando, pesquisando, usando ele como uma ferramenta, passo 5 horas, né, respondendo pessoas, mas chego em casa cansado e passo lá 30 minutos conversando com a minha esposa. Qual é o valor que tem? Né? Esse pensamento de estar tanto tempo, né, com a máquina do aparelho celular ali ligada, eu interagindo com pessoas, e quanto tempo a esposa passa com o marido, e como é que a gente vai conseguir Desconstruir, né, desconstruir tudo aquilo que foi todas as construído, gerado informações. nas informações da nossa mente. Isso é para durante o dia. filhos. Muitas Sim. vezes o filho está lá e o pai quer passar um tempo de qualidade com o filho. Então ele está, criança, 5 horas por dia, jogando, né, trabalhando ou mexendo no celular por semana, por dia, isso em semana. Quantas Olha horas vai dar? Verdade. Aí ele passa um domingo, 1h30 com a criança. Como é que ele vai desconstruir todo aquele Não conteúdo Compêndio que de ele informações, ficou- não tem que ele como. ficou lá absorvendo durante a semana para trocar por 1h30 com o pai no final de semana? Então, nós temos que pensar. Quando dá 1h30, né? Quando dá. A gente tem que quando dá. parar para Sim. pensar nisso tudo, né? E ver que nós podemos ressignificar a nossa história, a nossa família, nosso relacionamento Amém. interpessoal, não somente o casamento, a família. Esse é um Nós- ponto muito importante. Exatamente. Nós temos uma palestra toda a respeito desse tema, que é virtual versus a realidade. Olha que E a legal. gente pontua muitas coisas que a gente tem visto hoje sendo muito destrutiva para os relacionamentos. Claro que a gente já sabe de muitos assuntos que estudamos e abordamos também a respeito disso, mas que a igreja, as famílias, os casamentos, os casais precisam estar
estarem em alerta em relação a isso, né? Mas, gente, tem outro tema aqui que é muito importante também, que fala sobre a comunicação é vital. Eita! Comunicação, tem homem que gosta de conversar aí, gente? Giovanni, Olha, eu vejo que eles são bons. Os comunicadores de casa. Eu vejo que eles são bons comunicadores aqui em casa. Como é que eles são, hein? Pronto, fica na de vocês aí, Ana e Daisy. Gente, é muito interessante, porque a comunicação, ela é vida, ela traz vida. O próprio tema fala, a comunicação é vital, ela traz vida para o relacionamento. E a gente observa o livro de Amós, capítulo 3, 3 fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que a gente entra no acordo sem se comunicar? E não se enganem, viu? Tem alguns casais que às vezes não se comunicam através de palavras, mas com trocas de olhares. Já pronto, já disse tudo. Já disse tudo. E outra, também corre o risco do nosso cônjuge estar fazendo uma leitura errada. Então, é verdade. Daquilo que a gente gostaria de transmitir. De pensar no que você está pensando e por que você está pensando, né? Exatamente. Aquela forma, no que você está pensando? Porque essa pessoa já imaginou coisas que estão aleatórias, né, dentro da própria mente. É a fantasia e a imaginação. Sim. É um cuidado que a gente precisa ter. Antes da Michelle terminar, só usando essa comunicação não verbal, assim, quem nunca passou, já tem essa convivência com a esposa, tá num lugar e assim, bateu a vontade em você, vamos embora. Aí ela fala assim, não, eu tava pensando nisso agora. Por quê? Porque você leu meus pensamentos. Exatamente, porque assim, gente, um olhar pro outro e fala, vamos. Exatamente. Porque essa conexão. Mas não seria melhor a gente ter uma comunicação assertiva? Sim. E a gente ser mais claro nas nossas palavras? Por que dificultar a comunicação? É verdade. Tem muitos casais que acabam dificultando a comunicação. Tem a comunicação agressiva, a comunicação passiva também, aquela que concorda com tudo. O outro decide tudo. Quer ir embora? Então tá. Então né? tá bom, então vamos embora. Exatamente, então vamos. Mas não queria. Mas não queria. Eu queria ficar um pouquinho mais, tá legal pra mim. Ela não está se sentindo bem. Sim. Mas para não brigar, vai, né? Passiva, uma comunicação passiva. Então, esse ponto, esse passo, na verdade, né? Esse é o 23º passo, que fala a respeito disso da comunicação ser vital e de que forma que a gente pode comunicar. E a gente fala aqui sobre 3 formas de comunicação. Falamos aqui a agressiva, a passiva e a assertiva. Que é o que a gente deseja para todos os casais, né? Assertividade nas palavras. Isso pode trazer, com toda certeza, algo que pode transformar o teu relacionamento. A maioria dos casais que vêm buscar aconselhamento, eles têm dificuldade. Por isso que eles vêm buscar aconselhamento, porque eles têm dificuldade de resolver os seus conflitos só entre eles. Então, eles precisam de uma terceira pessoa para ajudar a auxiliar. Para auxiliar essa comunicação. E aí entra as terapias para casais também, que tem pessoas que têm dificuldade. Então, o falar é muito importante dentro da relação. Vocês aconselham também isso para os casais? Hoje a gente trabalha integralmente para isso, né? A gente atende pessoas pela internet. Olha que legal. Com videochamadas. Aconselhamos pessoas também na igreja, quando nos procuram. Normalmente, 99,9% é totalmente gratuito. A gente tem essa convicção desse chamado, esse cuidado, né? Então a gente acaba agendando pessoas para cuidar delas, para tentar de alguma forma contribuir e dar um norte para elas, né? Sim. Aqui nesses materiais que a gente separou e conversou bastante sobre esses livros e tal, e é muito importante que as pessoas entendam que foram experiências que a gente viveu, nossas e até muitas delas de outras pessoas, que o compêndio de informações foram criados, mas cada pessoa tem a sua história. Verdade. Então a gente muitas vezes trabalha individualmente, né? O casal, nunca só o marido, só a esposa. Esse é um ponto importante. A gente sempre trabalha o casal. A gente dificilmente trabalha só o homem. Porque a mulher não quer, não. Se ela não quer, a gente não consegue aprofundar. Porque existem os dois lados. Exatamente. Então a gente trabalha o casal, eu e a Michelle, mais o casal, e trabalha nessa intensidade de tentar dar a forma que eles vão absorver esse assunto no período de 13 semanas para ajudar eles realmente a sair daquela crise e reestruturar a vida conjugal. Eu acho que você perguntou para a gente ali se a gente aconselha de forma terapêutica. Seria isso ou não? E até mesmo assim, vocês precisam de ajuda.
vocês acham que é bom, por exemplo, quem não conseguiu o contato de vocês, Sim. vocês aconselham, ou seja, validam que Sim. o casal precisa sim procurar ajuda. Sim. Porque tem uns que entendi. acham que assim, Não. Sim, a não, gente tem que se resolver Não. nós. Briga de marido e Sim. mulher, ninguém mete a colher do tipo assim, não Sim. vou abrir pra Tem ninguém. casos Sim. que a gente até instrui eles procurarem um psicólogo. Sim. Importante. Né, que aí já é algo que já é patológico. É patológico, Aí né? precisa Então não é desse essa a nossa conselho. área. A Nós nossa parte é trabalhamos espiritual, é espiritual, né? é. A moral Ótimo. também entramos, que é Sim. um pouco, né, de comportamental, Sim. mas a nossa chamada para esse Exatamente. momento da nossa história é o espiritual. Sim. Amém. Bíblia, né? É isso. É um conselho bíblico. Mas algumas situações já aconselhamos Sim. para procurar um médico Sim, profissional na área. Te né? trata porque que tu tá doido, marido. Porque é uma patologia, né? Sim. E é isso até algo que fala que é a respeito da comunicação. Tem um ponto aqui que fala falar sempre a verdade. A gente observa que Isso aí no relacionamento É importante, tá? é bastante mas é importante. difícil. É difícil. Mas tem algumas pessoas que eles acabam mentindo tanto que eles acreditam na Acreditam na própria mentira. Isso é uma patologia. Sim. A mitomania. É a tal Tá. da mitomania. Ela tem mania de mentira. Ela poderia seguir o caminho de falar a verdade, mas ele prefere, Sim. então, assim, mentir. Não é mesmo, Marlo? E aqui fala a respeito de um versículo bíblico no livro de Efésios, capítulo 4, É versículo só 25. pedrada. Ela fala e bota a Bíblia no rolo. Por O isso, casal, os dois deixai são a afiados, mentira. tá? Você tá mentindo, irmão? Os Olha dois aí. são afiados, tá? Vamos lá. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um para com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E aqui, Provérbios também 27:5, fale em amor. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então, é muito interessante nós trabalharmos essa ferramenta. Claro que falar da verdade é falar da palavra de Deus, né? Sim. Sim. E a gente, através da palavra de Deus, a gente vai conseguir o recurso para poder trabalhar a verdade dentro do casamento. Tem muitas pessoas que dizem que tem dificuldade, né, Marlon? Aí, se eu falar a verdade para ela não iria aceitar. Por exemplo, tem homem que tem fraqueza em determinadas áreas. Todos nós somos tentados. Vamos partir desse ponto. Sim. Bom, todos nós somos tentados. Tem alguém aqui que não é tentado? Já bota aí, ó. Que nós já vamos colar um versículo embaixo. Exatamente. Todos nós somos tentados. A diferença é como nos portamos diante das nossas tentações. E alguns maridos que vêm buscar aconselhamento, às vezes, e quando é o homem, o Marlon trata separadamente o homem e uma mulher. Alguns maridos falam assim: se eu falar pra ela que a minha tentação, por exemplo, é pornografia, ela não vai entender. Vamos citar um exemplo aqui que é Vai algo muito fechar comum. o tempo. Aí a casa cai. Exatamente. Então eu minto pra ela. Muitos pensam Ficou mais assim. fácil. Fica mais fácil, o caminho mais fácil. É o que eles acham. Sim. E vão se Mas perdendo começou dentro a desviar daquilo. 1 centímetro. Exatamente. E há uma E aquilo frase- pode trazer um rombo Há uma muito frase grande. que a gente gosta muito e cita isso nos aconselhamentos. Me diga a verdade e eu decido se ela dói ou não. É a pessoa que vai decidir Sim. o quanto isso vai agredir ela, Sim. né? Essa verdade. A verdade precisa ser sempre dita. Deus trabalha na verdade. Então, a gente diz isso para as pessoas. Olha, diga a verdade. Ela decide ou ele decide. Se Sim. dói, o quanto vai doer, o quanto A vai medida da dor, machucar. eu acho que a gente tem que quanto- ser verdadeiro a esse ponto dentro Sim. do relacionamento. A gente casa justamente para isso, para que a gente venha fazer essa entrega pro outro. Vai depender dele a dor. Sim. E aí Deus pode entrar com remédio, né, e ajudar essa relação. Maravilhoso. Então é necessário a gente trabalhar bastante essa questão. Verdade sempre. Gente, eu vou sempre é o melhor caminho. Vou falar uma coisa que é verdade, tá? Que tempo, mas de novo, vou falar de novo, hein? Que tempo maravilhoso. A gente poderia ficar aqui mais 2 ou mais 3 horas. 2, 3 horas, tá? A gente nem falou o que quem queria falar. Não, já falamos mais ainda. Mais. Falamos mais. Mas assim, você que já ficou emocionado aí esperando os passos, calma, adquira o livro ali. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora pro Mário e depois já engata pra Michele também. Quem procura mais ajuda primeiro? No caso dos homens, eles buscam mais a ajuda quando chegam diretamente para ti. Como é que é essa abordagem? Como é que tu lida
nesse sentido com e eles. E até em que fase está o desastre para ele procurar, né? Para o cara procurar, exatamente. Porque a mulher Será que às é no vezes início? procura antes ou não, ou é o homem só diz, não, derramou o leite, agora eu vou procurar ajuda. Na verdade, o que nós observamos, isso não é uma via de regra, né? Tá. Sim. Mas normalmente, a mulher, quando ela decide que não quer mais, ela fica, infelizmente... É quase que irreversível. E quase que irreversível. Porque a mulher ela vai falando ela vai desde o início, né? Ela vai aguentando, e o marido vai, né? Se esquivando. Saindo pela tangente e é tal. assim tal. mesmo, e o dia que a mulher disse assim, ó, chega. Esse dia o marido fica desesperado, ele não tem mais alternativa, não tem mais, ela já... Aí ele arruma tempo para conversar com alguém. Ele vai procurar, é o desespero dele, realmente ele valorizou só depois da perca, e aí ele procura essa ajuda. E aí a gente tenta entrar em contato com a esposa e normalmente ela não quer conversar. Aí tem que entrar com oração, espera um tempo. E aí a Michele tenta conversar com ela, dá uma oportunidade pra gente conversar com você. Tira o foco dele lá. Eu sei que hoje você não quer mais ele, mas deixa nós como pastores te ajudar. Você vai ter que recomeçar a sua vida. Não dessa forma, separada, divorciada, mas precisa de ajuda. Você precisa ser curada. E a gente começa a conversar nesse ponto. Se a mulher bater o pé e disser que não quer mais, fica muito complicado. Já levamos casos assim de 1 ano, exatamente 12 meses. Olha isso. A esposa não quis mais. Ela, inclusive, recomeçou a sua vida com outra pessoa. E o marido passou um tempo de muito sofrimento. Imagina. Até o tempo que aí ela viu também que ela estava sendo assim muito radical e olhou para trás, viu a família, viu o que eles construíram, e a gente jamais abandonou, ficou ali, né, esperando o tempo dela, mas sempre tentando encontrar um espaço. E depois de quase exatamente 1 ano, né, Michele? Ela nos procurou para conversar. E aí a gente conseguiu ter o espaço, conseguiu colocar eles frente a frente, conseguiu trabalhar, e aí eles hoje estão casados. Olha Mas isso. A mulher é decisiva. Se ela disser que não é uma via de regra, novamente, é mais complicado para o homem. Mas, e o homem só procura no último instante. Sim. Na última instância. Sim. Pode. Mas para a mulher chegar nesse estágio, ela sinalizou muitas vezes. Tá. Você tá entendendo? A mulher já procura antes Ela disso. procura muito antes. O primeiro descontentamento, ela já fecha a cara, ela já... Sim. A gente fala em nossas palestras de intimidade, ela fecha a lojinha. Então, assim, é fechada para balanço. A mulher é muito assim. Porque a mulher é muito sentimento também. Ela trabalha muito o relacionamento como um sentimento. Então, nós precisamos, como cristãos também, e trabalhar isso. Isso a gente também acaba trabalhando muito nos aconselhamentos, porque as mulheres tratam o casamento como algo muito sentimental. E nós também não podemos levar totalmente para esse lado. Sim. Nós precisamos entender que o casamento é um propósito. É uma aliança, é um propósito bíblico. E que precisa tudo funcionar perfeitamente, porque o nosso Deus é perfeito. É verdade. Claro que não existe casamento perfeito, não é mesmo? Mas o elo é perfeito. Gente, eu vou falar uma coisa. Ela é perfeita. Cortou já, tá? É isso aí. Colossenses fala a respeito disso, não é mesmo? A gente precisa entender, né, Marcos? Colossenses 3,14 diz que nós temos que revestir-nos do amor, que é o elo perfeito, né? E tem muitas pessoas, Jonathan e Giovanni, que se escondem atrás das suas imperfeições, para não viver o bom ou o perfeito amor, que só vai ser encontrado em Deus. E esse fato... O homem é meio desleixadão assim. Sim. E a mulher, por ser mais sentimento, como a Michele mencionou aqui, ela aborda mais o descontentamento. Ela faz com que o marido... Vai sinalizando, né? Veja que ela não está contente. Sim. Até o ponto que a gente chegou ali e viu que realmente tem que resolver, né? É que muitas vezes falta para... E agora falando da nossa geração, para o homem ali, sabedoria. Né? E a gente voltando aqui, então, citando as escrituras também, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se o homem da casa, o sacerdote da casa, não teme ao Senhor, a probabilidade dessa família estar desestruturada, ela é enorme, né? Então, é muito importante trazer esse ambiente de devocional para dentro do relacionamento, né? Para que o Senhor possa edificar ali
como o Marlon citou aqui, Mateus 7 lá, Sim. de que o homem que ouve essas palavras, e o Senhor trata sobre relacionamento nesse sermão da montanha, do monte ali, que ouve essas palavras e as pratica, Sim. né? Não adianta só ouvir Sim, as palestras e não com praticar. certeza. Então, aqueles que ouvem essas palavras e as praticam, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Aí vai dizendo, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, Sim. coisas que a gente não pode parar. Ninguém consegue, Não. Isso impedir o vento. vem para casa do justo, para o injusto. vai para todo mundo, né? Exatamente. E Sim. deu contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Eu acho que muito do que vocês estão falando, e obviamente estão pautados nas escrituras, Sim. que é a palavra da verdade, é em Cristo, né? Exatamente, até porque tudo que nós usarmos como ferramenta que não estiver alicerçado na palavra de Deus vai ser paliativo. É É verdade. provisório. Sim. Ninguém pode edificar a casa se não for Sim. em Deus, É em aquele Jesus. remendo, né? Exatamente. remendo. Exatamente. Que- É aquela que massa também é uma corrida. saída, né? Aquela massa Isso. corrida. A gente passa a massa corrida, passa aquela tintinha e todo mundo olha que casal, exemplo, casal top. É o casal modinha. Mas lá no fundo, a 3 meses estrutura... depois. Tem uma infiltração. A estrutura está totalmente comprometida. E aí fica- E a gente observa que, infelizmente, tem muitos casais que estão se escondendo atrás de uma aparência. A Olha. gente poderia falar do casal Ananias e Safira aqui, né, Marlon? Que esse aí é também poderoso, hein? E até é importante, né? Citando o exemplo da massa corrida ali, né, Sim. cara? O correto é, cara, vai ter problema, Sim. vai dar mais trabalho, vai sujar tudo. Os cara raspa Sim. tudo, troca reboco, vê o que tem que fazer, Exatamente. investe em material apropriado para não infiltrar mais. Ou seja, Faz uma vez só, faz o reparo total, né? E tem alguns casos que não reparo, não vai adiantar, né, Marlon? Tem que Tem que quebrar desconstruir. e fazer de novo. Demolir. Fazer bem uma isso aí. demolição e reconstruir. reconstruir. Gente. Eu tenho algumas experiências que a gente passou várias com muitos casais, até nossa própria, né? Poderíamos citar aqui. Mas um tempo atrás, não se falava de tudo que a gente está falando aqui na igreja. Por quê? Existiam algumas censuras. Existia uma forma de pensar, né? E hoje a gente vê aqui a tecnologia, hoje a gente vê a própria internet dando mais recursos. Por exemplo, se quiséssemos fazer uma pesquisa de algum assunto, biblioteca pública. Sim. Hoje, com um clique, a gente vai lá Já tá e lá. acha o assunto. E o problema qual é? É que a gente acha o assunto com vários pensadores Sim. colocando Várias fontes. lá Sim. da sua forma de se filosofar, de achar, de formas que eles entendem. A igreja hoje, nós temos esse acesso. Sempre tivemos. A igreja, na verdade, sempre falou de casamento e família, porque a Bíblia fala sobre isso. Sim. Mas essa abordagem, Giovanni, que é realmente entender que nós precisamos acompanhar nossos jovens, Sim. acompanhar os casais e dar para eles a verdade pregada daquilo Sim. que a gente aprende na Bíblia. É o que está acontecendo hoje, o grande momento da história. Um tempo atrás se falava, mas se falava com até um certo limite. Sim. Hoje a gente precisa falar a verdade com mais ênfase. Sim. Parar para ouvir, parar para falar, parar para ensinar as pessoas Sim. aquilo que a gente realmente acredita e dá certo. E criar um ambiente preparado para isso, né? Como vocês Sim. realmente Sim. com os casais, né? Tem determinados assuntos que a gente acaba tendo que separar alguns casais, e aí são em retiros para casais Isso, também. muito legal. Que a gente consegue trabalhar de uma Isso é abordagem interessante. mais A gente não direta. trabalha em grupos, né? Também. Quando é um aconselhamento, a gente não trabalha em grupos. A Não. gente sabe que existe o GP, os Sim. clãs e tal, Sim. de casais até, né? Sim. As células. Mas quando nós trabalhamos o casal, a gente trabalha separado, Vocês quatro. Sim. só nós Sim. quatro. Sim. A gente mantém ali uma oração como base sigilo. de Sim, compromisso sigilo, até com porque Deus. tem muitos casais que precisam Para a sigilo. pessoa né? trabalhar realmente a verdade e abrir. E abrir para vocês, né? Exatamente. Porque se foi Sim. até vocês é porque o leite está quase derramando Sim, lá. Então, enfim. Tá. E Exatamente. que confiam, né? Eu acho que esse é um Confiam também. ponto importante. Uma dúvida. Vocês palestram por tudo que é canto, então. Sim. Sim. E como convida vocês? Esse convite... Direto pelo Instagram, tem o telefone? O Instagram, ele é a base, né? Para hoje a pessoa Pra quiser tudo, né? saber como é que é o Uma ferramenta Santo direta, Podcast. né? Verdade. O Instagram Direto é o caminho, depois Sim. o YouTube, e a gente vai acrescentando as informações. Uhum. O Instagram, se você for lá, @MarlonMistério Oficial,
Lá vai ter o nosso contato legal. do WhatsApp e ela vai entrar em contato conosco para marcar uma agenda, um compromisso. Normalmente a gente agenda 6 meses, assim, não conseguimos fazer isso mais de 6 meses, para que a gente também tenha assim um tempo E 6 meses, né? Muita coisa pode mudar. Então a gente faz até 6 meses. A gente sempre agenda 6 meses com antecedência para poder estar organizando isso. E a pessoa também divulgando, trabalhando, né? Orando por isso. Sim. E aí, através do Instagram, é a base para a gente poder encontrar a gente, né? Sim. Bom demais. Para finalizar, quero agradecer que já aceitaram, inclusive, o convite de voltar. A gente só vai mandar o corte. Isso. Só o corte dizendo E o versículo embaixo. Se ensina ou não? isso mesmo. Quero agradecer você que ficou até aqui com a gente também. Primeiro o Marlon, depois a Michele. Sim. O que você poderia falar para quem está assistindo até agora? Uma palavra final, que já queremos agradecer também. Como a gente é abençoado pelos irmãos da Assembleia de Deus, né? O meu pai é da Assembleia de Deus, eu fui muitos anos, e vocês, pastores também, né? Pastores na Assembleia de Deus. Sede, né? Isso. E a gente se alegra muito porque estamos aqui para o reino, né? Para Como trabalhar estamos sendo abençoados através da A palavra de que hoje trazemos, a gente também aprende muito na igreja, né? Nosso pastor Sérgio, prega toda terça-feira, praticamente fala sobre família. Aliás, pastor Sérgio Melchior, queremos você também aqui, tá? Isso mesmo. Tá aí o Benção. convite. E se convidar, Servo ele de vem. Deus. É mesmo? Ele vem. A agenda dele é... Aí, ó, João. Ele é uma pessoa muito querida e para falar de Deus ele não tem tempo ruim, né? Exatamente. Legal. É só a agenda dele que é um pouco corrida, mas Né? ficaria muito feliz de ver ele aqui também com vocês. A palavra que eu quero deixar para os casais está em Mateus 18, 18. Aonde Jesus fala a respeito de como resolver os conflitos. Ele vai dar uma lista de comportamentos, de atitudes que nós precisamos ter com os irmãos, com a esposa, com o marido, com os filhos. Nós precisamos entender, então, que a concordância, chegar diante daquele problema e resolver, não procrastinar. Sim. Resolva. Quantas vezes eu e a Michele não nos entendemos? Eu peguei na mão da Michele, vamos orar. Sim. E eu comecei a oração assim, Jesus, o Senhor sabe que eu tenho razão. E a Michele lá, Senhor, eu tenho razão. E a gente começava exatamente assim, parecia uma coisa cômica, mas a gente fez muito isso. E de repente, naquele momento, onde a gente começava a citar aquele assunto que a gente achava que um tinha mais razão do que o outro, o Espírito Santo ministrava no nosso coração. Descia uma paz, uma graça, e nós íamos buscar sabedoria para lidar. E pasme vocês, a maioria dos conflitos não eram nossos, eram de terceiros. Pessoas que vinham depositar em nós algumas coisas e que a gente tinha um ponto de vista diferente. Famílias, pessoas, até da própria casa. A gente não queria tomar partido, mas tomava, e mais precisávamos deste versículo bíblico para ligar aqui na terra e ser ligado nos céus. E Deus dava para nós exatamente aquele, vamos dizer, aquele momento como refrigério e assunto alinhado para poder a gente sair dali sem querer tomar aquela decisão porque achávamos que um tinha mais razão do que o outro. Quero deixar esse versículo bíblico para vocês procurarem Deus e puxarem a oração como refúgio e direcionamento para resolver os conflitos. Amém, amém. Olha, ensino incrível para resolver os seus conflitos, hein? Exatamente. Há um poder liberado dos céus sobre um casal que entra em acordo, em unidade através da oração. Verdade. A oração, se ela não mudar a situação do teu relacionamento, ela te muda. Então, a gente não tem jeito. Verdade. De um jeito ou de outro, não vamos ficar no mesmo, na mesma vibe. Então, nós queremos agradecer, viu, a todos vocês, e que vocês busquem em Deus ferramentas através da palavra de Deus para o teu casamento. Amém. Não sofram sozinhos, não empurrem com a barriga a resolução dos problemas. Verdade. Busquem ajuda. Se vocês não estão mais conseguindo, já tentei, já conversei com meu marido e ele não para me ouvir, já conversei com a minha esposa e as atitudes continuam a mesma. Então, tem aí uma equipe de pessoas, tem muitos pastores. Existe aqui em Joinville. Uma igreja sempre com as portas abertas. Exatamente. Né? E a igreja é uma grande família. Sim. Verdade. A gente precisa, as comunidades, igrejas que estão ali prontas, até com muitas vezes casais preparados, com cursos para casais que vão auxiliar e ajudar essa pessoa a superar isso. E a Assembleia de Deus também tem o grupo de casais que nós trabalhamos fortemente, inclusive nessa semana
vai estar acontecendo o nosso grande congresso, não é mesmo? Dia 18 de novembro vai estar acontecendo aí um grande congresso também dos casais. Então busque ajuda, orientação através da palavra de Deus. Bom demais. Que maravilhoso, John. Que tempo, hein, Giovanni? Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus, o Senhor falou conosco, falou com vocês, eu tenho a plena convicção disso. Vou colocar o link do Instagram deles na bio deste episódio, tá bom? Na descrição, e eu tenho certeza que são materiais que vão edificar vocês grandemente. Vocês também vão estar abençoando esse ministério para que o Senhor tenha chamado tanto o Marlon quanto a Michelle, além de cantar muito, tá, gente? Eles cantam demais, tá bom? Quero agradecer você que ficou até aqui, você das rádios também, junto com a gente, que eu espero que o Senhor tenha te abençoado. Ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado, Michelle. Nós que agradecemos. Que honra. Obrigado, Giovanni. Marlon também. Giovanni. Bom demais. Deus abençoe, viu? E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!